Quem foi Barão do Rio Branco? O Barão do Rio Branco foi um jornalista, político e diplomata brasileiro. Foi ministro das Relações Exteriores do Brasil de 1902 a 1912. Passou para a história brasileira por ter resolvido importantes questões de fronteiras com a Argentina, França e Bolívia. Afinal, ele incorporou 900 mil quilômetros ao território brasileiro sem necessidade de conflitos armados. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1845. Filho de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, e de Dona Teresa. Em 1855 ingressou no Colégio Pedro II. Suas melhores notas foram sempre em História e Literatura. Em 1862, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1866 vai para o Recife, onde termina o curso de Direito, e trabalha em pesquisas históricas. Seria promotor e deputado no Império. Igualmente foi jornalista, escrevendo para o jornal A Nação e posteriormente, para o Jornal do Brasil. Como naquela época não havia concurso público para a diplomacia, os funcionários eram indicados entre os filhos da elite. Por isso, o Barão do Rio Branco seguiu os passos do pai. Assim, desde a infância, o futuro Barão de Rio Branco foi aprendendo a diplomacia na prática. Depois de formado, viaja para a Europa, onde visita as grandes capitais e se impressiona com as bibliotecas e arquivos, especialmente com a Torre do Tomo, em Portugal. De volta ao Brasil, passa a lecionar História e Geografia no Colégio Pedro II. Pouco tempo depois, tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1868, José Maria da Silva Paranhos foi nomeado promotor público em Nova Friburgo. Ainda em 1868, acompanha o pai, então ministro dos Estrangeiros, em missão diplomática ao Rio da Prata e ao Paraguai. Em 1869 foi eleito deputado por Mato Grosso. Mostrou muito interesse pela campanha abolicionista e pela Guerra do Paraguai, questões que agitavam o parlamento imperial. Nesse mesmo ano, funda o jornal A Nação. Lança uma campanha em favor da lei do ventre livre. Recebeu seu primeiro cargo diplomático no exterior devido ao relacionamento que mantinha com uma atriz belga, considerado um escândalo na época. Desta maneira é designado cônsul do Brasil em Liverpool. O Barão do Rio Branco ainda seria ministro do Brasil junto à Alemanha. Em 1884, passou a integrar o Conselho Privado do Imperador, de quem recebeu, em 1888, o título de Barão do Rio Branco. Logo depois da proclamação da República do Brasil, ele substituiu o conselheiro Antônio Prado na Superintendência da Imigração para o Brasil, cargo que exerceu até 1893. No dia 1º de outubro de 1898, o Barão do Rio Branco foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, sendo o segundo ocupante da cadeira número 34. O Barão do Rio Branco empreendeu diversas negociações com outros países cujas fronteiras com o Brasil suscitavam dissoluções. Os tratados que assinou com a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina e Guiana Holandesa definiram os contornos do território brasileiro. No tempo em que esteve à frente do Ministério, Rio Branco conseguiu resolver o problema da fronteira oeste do Brasil, sobretudo na região do atual estado do Acre, que também era reivindicado pela Bolívia que, assim como o Brasil, explorava a borracha nos seringais da região. A questão do Acre foi resolvida por Rio Branco por meio do Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, por meio do qual o governo brasileiro comprou o território acreano da Bolívia sem precisar entrar em guerra contra o país. O Barão continuaria à frente do cargo de Ministro das Relações Exteriores até o final da sua vida em 1912. Desse modo, vale destacar que ocupou o cargo em 4 governos com presidentes diferentes: Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, Afonso Pena, de 1906 a 1909, Nilo Peçanha, de 1909 a 1910, e Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914. Durante este período, além da incorporação do Acre, o Barão tivera outros momentos marcantes, como quando articulou para que em 1905, o Brasil fosse o primeiro país sul-americano a criar uma embaixada em Washington, já prevendo que o centro do mundo sairia da Europa e passaria a ser os Estados Unidos. E ainda,
quando esteve envolvido na delimitação territorial em mais 5 episódios: Equador, 1904, Holanda, Guiana, 1906, Colômbia, 1907, Peru, 1909 e Uruguai, 1909. O Barão do Rio Branco morreu em 10 de fevereiro de 1912 aos 66 anos de idade. Por mais que fosse uma figura imponente, alto, gordo, com enorme bigode e com fama de boêmio, era uma figura que gozava de enorme popularidade no Brasil. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.